quando o senhor pensa em supermercado, qual é o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Raciocínio racional. Qual o supermercado que o senhor iria comprar? Raciocínio racional. Esse é o mercado que eu conheço. É o mercado do seu id, do interior de cada ser. Esse é o verdadeiro mercado. Entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu interior. Esse é o mercado. Esse é o que se mercado. Que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Olá pessoas, começamos mais um programa, mais um Filosofélix. Não é mais Filosofélix. Descobri que tem um canal italiano de uma mina chamado Filosofélix. Então eu não posso mais usar esse nome. A pessoa que comentou meu vídeo anterior disse que lembrou muito ideias radicais. Eu fui pesquisar, porque eu pesquiso tudo que colocam, né? E prometo que tudo que será perguntado, uma hora ou outra será respondido. Não sei quando, mas será. E ele falou de ideias radicais. E aí vim aqui saber o que estava acontecendo. Aí ele começou a falar umas coisas tão interessantes, sabe, que eu decidi comentar. Então agora, primeiro vídeo será um vídeo comentado. Se tem um vídeo importante, se tem uma coisa que as pessoas precisam entender sobre liberdade, livre mercado, liberalismo, libertarianismo, é esse vídeo. Estou vendo a Bíblia. É isso que esse rapaz, que eu não sei o nome, me falou. Aliás, deixa eu ver o nome dele, né? Não seria cortês da minha parte fazer diferente. Me referia a ele pelo nome, né? Rafael Lima. E é entender que liberdade, que mercado é ordem e que Estado é caos. Isso pra mim é novo, porque eu acredito que Estado é caos e mercado é... Então, continuemos. Logo legal a dele. Por que liberdade é ordem? Por que ela é organização? Porque, primeiro, existe uma regra, sim, que controla todos os nós. Existe uma ética universal, atemporal, que todas as pessoas estão obrigadas a seguir, porque você não tem como argumentar que você não é obrigado a seguir isso. Uau! O cara já mandou uma... Existe um ser. Existe algo que é universal em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer agrupamento humano, essa coisa vai estar valendo. Que é propriedade privada e não agressão, que é não agredir as outras pessoas. A propriedade privada surge quando um idiota chega em um campo, cerca e convence os outros idiotas que aquilo é dele. É o que o Rousseau fala. Isso não existe, sabe? Isso não é uma universal, como ele diz. Os índios não tinham isso. Os índios não tinham propriedade. Ficaram aqui 15 mil anos, não tiveram uma escritura. Você não pode iniciar coerção contra outra pessoa. Você pode coagir uma pessoa que está iniciando coerção contra você. Então, se alguém chega para te assaltar, você pode se defender. Você está coagindo o assaltante a parar de te assaltar. Mas você não pode iniciar coerção contra a pessoa. Você não pode chegar com um fuzil na cabeça da pessoa e falar: "Bom dia, me dê o seu dinheiro". Isso você não pode fazer. Essa é uma regra ética que prende a todos nós e que é a regra ética fundamental de libertarianismo e da ética de propriedade privada. Cara, prende a todos nós boys, né? Todos nós boys estamos presos nessa regra de que nós não te agredimos. Isso daí é conversa de boy. O Weber fala: a sociedade se mantém pela coerção. Que é o quê? Qualquer propriedade, qualquer coisa que não tinha um dono, qualquer propriedade que não tinha um proprietário, que você trabalhe, se torna sua propriedade, e qualquer coisa que você ganhe ou compre é sua. Então é propriedade privada. Essas são as duas fórmulas legítimas de obter propriedade. Você trabalhou em um recurso. O que ele tá falando? O que é esse recurso? É a montanha, sabe? O recurso, eu vou falar qual que é o nome desse recurso. Floresta Amazônica. Você comprou. Você chega e compra, posso pegar essa montanha? Agora eu vou pegar e extrair minério dessa montanha. E daqui 3 anos, onde tinha essa montanha, não vai ter mais nada. Mano, o que é isso? A gente vai destruir o planeta. É isso que é o PIB. É o PIB, sabe? O PIB, ele é um número que está subindo para sempre. Ele está subindo para sempre. Mas a gente não tem matéria no planeta para sempre, irmão. Sabe? A matéria vai acabar. Sabe? A matéria vai acabar. E aí, quando acabar... Vejam lá. É por esse ideal mercantilista desgraçado. Que coloca preço no ser. Coloca preço em uma coisa que não tem preço. E fala que isso daí vira uma propriedade.
Agora, vocês, pessoas, vão usar as suas propriedades para tentar criar instituições com as suas regras, com as suas estruturas, com as suas ordens internas, para tentar resolver problemas. E isso vai criar uma competição de ordens, uma competição de regras, uma competição de estruturas e instituições para ver o que melhor resolve os problemas das pessoas que participam delas. Quem fez trabalho em grupo, imagina que cada uma das pessoas que estava no seu grupo, qualquer grupo assim, sabe, na faculdade, no trabalho, qualquer grupo humano, Big Brother é o exemplo perfeito. Imagina que cada pessoa daquela é uma instituição. E aqui a gente está vendo o mercado se comunicando. É ordem, todo mundo que já trabalhou em grupo na vida, sabe, que trabalhou, eu não sei. A gente é naturalmente um ser dúbio que quer tomar proveito de todos os aspectos, né? O problema que ele está falando é como é que a gente vai explorar essa terra, sabe? Como é que a gente vai explorar essa terra? Porque o mercador, o capitalista, tá de boa, ele tá na rede dele, ele tá tranquilinho e tá gerando riqueza. Tá gerando riqueza lá, tá as fazendas, tá lá o gado correndo, tá lá os chinesinhos fazendo celular para ele. Ele tá tranquilo. Aí o Estado é essas várias pessoas, é o chinesinho, é o dono, é o lavrador que tá criando gado, é o cara da plantação de morango, assim, puta que pariu, hein? A gente tá aqui plantando morango há não sei quantos anos e não consegui reformar a casa. Eu não reformei a casa. É isso que o pobrezinho tá falando, sabe? Ele merece reformar a casa. O Estado é o balcão de negócios, cara. Ah, e se eu não gostar de alguma? Não gostar é o seu direito. Você tem o grande, maravilhoso direito de não gostar de alguma coisa. Porém, isso não te dá o direito de mandar nessa coisa. Esse daqui é o filho do dono da empresa fazendo um comentário de como que é a compreensão filosófica de mundo dele. As coisas têm ser, esse ser dá para colocar um valor. Se você for explorando bem esses recursos em nome do progresso, você vai gerando riqueza, acumulando, passando de presente para o seu filho e vai ficando com um grupo cada vez maior que você pode chamar de empregado, sabe? É a senzala. É o pessoal lá da senzala. Não, mas é porque aqui nós somos uma grande família nessa empresa. Estamos aqui para crescer juntos. Se você trabalhar bastante, no final do ano, meu filho vai ter um carro novo. Percebe? E aí, se essas pessoas são coagidas, se ela não concorda com a regra dessa empresa, são expulsas, ficam sem um prato para comer. Querido, a gente tem que garantir que este coletivo da criadagem também tenha seus direitos garantidos. Quando ele não está querendo participar dessa sua farra institucional, ele tem um motivo. Você pode não se interessar, porque você está se preocupado com o seu ser, com o seu produto, com a sua autossatisfação. E você não está tendo a empatia de olhar para aquela pessoa e falar assim, o que será que ele está precisando, né? Por que será que ele está discordando? Por que as minhas regras não estão sendo assim tão populares, etc. Certo? O que eu tô falando é das pessoas que estão participando de alguma coisa. Exemplo, uma escola. Você fala, bom, a gente quer ensinar as pessoas, certo? A gente gostaria que as pessoas fossem mais bem informadas. Isso gera várias perguntas. Qual delas a gente vai usar? Bom, qual delas você gostou mais? Essa é a minha pergunta. Qual delas? Tá vendo esses dois produtos? Qual que você gostou mais? Escolhe. 4 crianças indianas foram mortas por causa disso. Certo? Você vai ter várias estruturas diferentes, com regras diferentes, com ordens internas diferentes, e você vai comparar elas e ver qual que eu gosto mais. Essa, então eu vou pra essa. Ah, não gostei de nenhuma. Ah, eu vou tentar criar a minha. Tudo bem, eu vou tentar criar a minha. Certo? E você vai tentando descobrir quais são as melhores regras, quais são as melhores estruturas, quais são as melhores relações interpessoais, contratos, que atingem esses objetivos que você que está participando dessa organização deseja atingir. Então você tem competição de ordem e delas saem as melhores. Certo? Isso é o que o Murray Rothbard falava. A liberdade, a anarquia, ela está ao nosso redor. O tempo todo. Certo? Porque basicamente tudo que você participa na sua vida opera dessa forma. Certo? Vai num supermercado e me diz que ele é bagunçado. Mercado é uma questão semiótica. É um cenário. A gente tem que pensar que a cidade,
hoje ela se sustenta a partir de cenários. São vários cenários que você vai frequentando. O capitalismo pós-moderno não é só a matéria agregada, não é só o produto. O capitalismo hoje ele tem uma maneira muito mais sutil de agir, que também são as vendas de experiência, a venda da imagem. Ele já afeta no inconsciente de uma forma, no momento da comunicação, que se torna, a partir disso, uma guerra de comunicação, uma guerra de comunicadores. E aí a gente vai tendo uma competição de cenários, sabe? Os cenários que vão parecendo mais atraentes para os consumidores. E isso daí são os potes da margarina. As cores específicas, o amarelo, o azul bem clarinho, muito branco. Eles começam a pensar os cenários humanos como os ambientes perfeitos. É um cenário para objetivar sua mente. Quando você está na cidade, o que é um supermercado? O supermercado era a selva, sabe? Quando a gente estava no nosso ambiente primordial, tribal, nuclear, a gente sentia fome. Eu dizia, vou ter que ir para a mata, vou ter que arrumar alguma coisa para comer, vou ter o meu suprimento, vou ter que saciar a minha fome. Hoje a gente transformou esse ambiente no supermercado. A gente vai lá, pega as coisas do mundo todo, os morangos que vieram da Argentina, as laranjas que vieram do interior do Paraná, a carne que veio do Mato Grosso, sabe? Essas coisas, você vai reunindo e tudo, para ter todo esse processo, é a criadagem que está lá, são os funcionários, é o pessoal que ele não está vendo até ele chegar no supermercado. E aí, quando ele olha para aquela laranja, ele está pensando, ele nem mais olha para a laranja, ele nem pensa mais na laranja, porque ele vê só um produto na prateleira para satisfazê-lo. E aí vai transformando em uma guerra de quais prateleiras são mais bem organizadas. Sabe, não é porque é ordenado. Criou um cenário, é um simulacro, sabe? Isso é um simulacro, isso é a caverna que o Platão está falando. Quando você está dentro do supermercado, você está dentro da caverna, sabe? Você está dentro da caverna, você está no obscuro, porque você pega a laranja e você não vê a árvore. Você não viu que teve todo um processo de meses até aquela árvore nascer e dar aquela laranja, brotar aquela laranja. Você não tem um contato com a laranja. Você vê um produto, um ser objetivo, um objeto submisso a um sujeito. Deus criou o mundo, mas foi o homem que fez ele ficar confortável. Ou mesmo quando você vai em algum mercado, daqueles mercados mais abertos, uma coisa meio tipo Ceasa, por mais que tenha intervenção estatal em cima, mas enfim, alguma coisa assim. Não existe bagunça. Aí, qual que é a sua prova que não existe bagunça? Supermercado. Aí você pega e fala assim, não, e a feira? Não, é porque a feira é o Estado, e o Estado é tudo que está fora do mercado. Dentro dos muros da empresa, nós somos super limpinhos. A maior prova de que a existência é bagunça é que a bagunça existe, meu irmão. Sabe? A maior prova de que a bagunça é uma coisa legítima e que você pode falar assim, não, isso daí tá legal, sabe? Mesmo sendo uma bagunça, é uma bagunça interessante. Não, tem regras aqui. Tem um jeito de operar dessa instituição em que você tem regras explícitas e implícitas. Isso aqui tem uma ordem, ela pode funcionar ou não. E ela pode evoluir ou não. O que acontece no mercado é que ela tem a capacidade de evoluir, a capacidade das pessoas que participam dela falarem, eu acho que isso aqui não funciona, vamos mudar? Você tem a capacidade de outras pessoas entrarem e terem ideias novas. Você tem evolução respondendo às necessidades das pessoas, certo? Você tem mudança, você tem melhoramento ao longo do tempo, conforme as necessidades das pessoas são ou não são atendidas. Então o que você tem, na verdade, é ordem para todo lado. Você tem uma porrada de regras, uma porrada de competição. Vai me dizer que um shopping não tem regras e é uma bagunça. Não é. Um shopping? Cara, vocês estão entendendo que eu estou falando do cenário? Uma questão de ordem feita a partir de simulacros, de marketing. E este belo não corresponde necessariamente à ordem. Este nem é belo, né, cara? É só o cenário. É só o cenário. Você tem uma competição de estruturas. Liberdade
é ordem. Liberdade cria organização. Liberdade é o que consegue coordenar minas de minérios para todos os lados, e navios, e trens, e etc., para no fim das contas produzir um celular. É isso que eu tô falando. Olha toda a matéria que foi tirada lá da da montanha, o minério que foi tirado lá da montanha e foi transportado por linhas de ferro e pelo mar até a Europa, né? O Estado não ia conseguir fazer isso, certo? Mas você tem várias organizações no meio do caminho, com várias regras e contratos, algumas mais próximas, algumas mais distantes, e no fim das contas você tem produções extremamente complexas. Isso organiza cada vez mais a nossa vida, organiza o mercado e permite que a gente esteja numa condição de vida cada vez melhor. É isso que o mercado faz. Liberdade é ordem. O Estado é caos, porque o Estado é uma opinião com um fuzil. É assim que ele vê o camponês. Rafael, como que você define a reforma agrária? É uma opinião com um fuzil. É isso. O Estado, ele chega assim e fala: ah, mas eu não gostei. Ah, mas tem essa escola aqui que a gente fez um sistema de professores-alunos, em que tem, assim, 6 professores, eles ensinam 100 alunos, esses alunos ensinam os próximos. E daí já chega alguém e fala: eu não gostei. Em liberdade de mercado, você ia falar: cara, é o seu maravilhoso, transcendental direito de não gostar de alguma coisa. Parabéns! Vai pra lá fazer e cuidar da sua vida. Certo? É isso que aconteceria no livre mercado. Como você não sabe mais plantar a tua comida, não sabe mais plantar a tua laranja, plantar o teu morango, plantar... Porque você está totalmente imerso nesses mini cenários e mini simulacros que a gente desenvolve para a sua vida, te colocando dentro dessas instituições, pode ir, tchau. O que acontece no Estado é que alguém chega e fala: não gostei, vou obrigar a ser diferente. Não, mas isso aqui funciona para as outras pessoas. Mas eu não gostei. Eu não gostei do resultado disso aqui. Eu acho que deveria ser diferente. E essas pessoas, não. Então, eu vou obrigar elas a fazer as coisas do jeito que eu gostaria de ser feito. Porque eu sou melhor. Certo? É isso que está presumido no Estado. Basicamente, a literatura inteira em defesa do Estado é passação de pano pro fato de que o Estado a minha opinião é melhor do que a sua, então isso me dá o direito de mandar na sua vida. E o Estado ele vai chegar em você com uma opinião. Qual que é a opinião? Mano, você tá sendo Você tá sendo muito pagando férias. Você não tá... Você tá pedindo umas experiências que não dá. Você tá pagando pouco. Você tá pagando duzentão pela semana. Não tá dando VR. Não tá dando VT. No fim das contas é isso. E isso gera caos. Porque o que acontece? Você tem, digamos, várias estruturas de ensino, diferentes escolas diferentes, várias coisas diferentes, e chega alguém e fala: cara, não gostei de 90% delas, fecha, proíbe-se, abole-se, prenda-se quem discordar de mim, e vamos colocar que eu acho melhor pra quem tá nessas outras aqui, e se ele não gostar, dane-se, meu irmão, vai ter que pagar o meu salário. Ah, não funcionou? Ninguém se importa, vota aí e daí depois a gente vê o que a gente faz. E pode ser que você ganhe a votação e coloque a sua estrutura, daí você vai colocar a sua estrutura em cima das outras pessoas que não queriam participar dela, e pra elas, isso que você tá fazendo é o caos. Eu concordo com essa parte de que o Estado se torna agressor depois de um tempo. O fato de que a ideia do Estado precisa de agressão. Você fala assim: tem um puta plano, é uma puta boa ideia, vai ajudar todo mundo, e pra isso eu preciso roubar 2 trilhões de reais de vocês. Cara, se fosse uma boa ideia, você ia explicar pra mim, e aí eu ia falar: pô, que puta boa ideia, e toma meu dinheiro, certo? É isso que aconteceria no mercado. O fato que você tem que chegar e obrigar alguém a pagar revela que aquela pessoa não achou isso uma boa ideia. Aí você pode falar: mas de novo caímos naquela presunção. A sua ideia é melhor do que as outras, das outras pessoas, e isso te dá o direito de meter a porrada nelas e pegar o dinheiro delas, e se elas discordarem, azar delas. Mas é claro, tem algumas críticas que as pessoas têm a mercado, a liberdade de mercado, livre empreendedorismo, libertarianismo, etc. E às vezes elas são mais formais no sentido de falha de mercado, que é uma teoria de economia e tudo mais. Diz: mercados falham em algumas coisas e tudo mais, e às vezes é só uma reclamação de: mas tal coisa não tá acontecendo, então tá errado, então o Estado tem que fazer. Certo? Vamos continuar dando um exemplo de educação, vamos pegar assim, digamos, estou inventando um número agora, mas você diz assim: 80% das pessoas no Brasil não passou pelo ensino superior, certo? Porque ele é muito caro, ou ele leva muito tempo, ou ele não tá naquele lugar super remoto que eu acho que ele deveria estar, certo? Então o mercado falhou.
né, deu errado, então, né, o capitalismo não está funcionando aqui, a liberdade de mercado não está funcionando aqui, então o Estado tem que fazer. Perceba que tem uma presunção aí dentro. Existe uma presunção de opinião, existe um julgamento moral aí, que o que você está dizendo é mais pessoas deveriam estar fazendo isso, no caso, por exemplo, ir para a universidade, do que estão agora. E, porque elas não estão indo, deu errado. Essa é a minha opinião, né? E a minha opinião é fato. Então, como eu estou objetivamente certo, já que a minha opinião está objetivamente certa sempre porque eu sou uma pessoa melhor, o Estado deveria fazer isso. Certo? No fim das contas, esse é o argumento. Ninguém fala isso francamente assim, mas é o que acontece. Certo? A galera fala assim, mas eu acho que as faculdades são caras demais. Cara, eu acho que literalmente tudo é caro demais. Eu gostaria que o preço de tudo fosse zero e que eu pudesse só pegar as coisas por aí. Qualquer coisa acima de zero, pra mim, eu já fico puto. Quem não? Certo? Você pode dizer isso, mas enfim, se o cara fala, mas eu acho que elas são caras demais. Não, o que você tá dizendo é assim, elas são mais caras do que eu acho que deveria ser. Bom, tudo bem, essa é a sua opinião. Mas o que faz com que isso esteja certo? O que faz com que isso te dê o direito, então, de obrigar outras pessoas a fazer isso? No fim das contas, a opinião da pessoa é o fundamento. Ela dizer, porque eu acho que seria melhor. E a minha opinião é fato e isso permite que eu agrida as pessoas. No fim das contas, é isso. Só que o problema é as outras pessoas. Aí você tem que dizer, não, então eu vou impor a minha estrutura em cima da sua. Só que quando você faz isso, você tá quebrando outra coisa. Você tá falando assim, não, então eu vou pegar o seu dinheiro aqui pra fazer isso. Ao fazer isso, você tá tirando dinheiro de uma coisa aqui pra colocar na outra. Então essa outra coisa pode ser dinheiro, recursos, tempo, ou sei lá, você só tá impedindo alguma coisa de acontecer. As pessoas estão andando de patinete, eu não gostaria que elas andassem de patinete, proíbe, certo? Seja o que for que você está fazendo, você está perturbando outra ordem, você está perturbando outra organização, outra estrutura institucional que outras pessoas participavam e que funcionava para elas melhor do que as outras coisas, senão elas não estariam lá. E fazendo isso, você piora a vida das outras pessoas. Necessariamente. Não importa o que você faça. Por quê? Porque tem agressão no meio. Não é... Agressão, cara, o único princípio da existência é a agressão. Quando a gente vai... Vou citar dois filósofozinhos básicos aqui. Anaximandro, o cara que inventou a metafísica. E qual que é o princípio de toda a existência para ele? É a destilação, é a agressão entre dois componentes opostos, e esses componentes vão se extraindo de uma camada indeterminada, e eles vivem nessa constante agressão, que é o devir. Essa confrontação sempre é uma confrontação temporal, como disse, geracional, né? Geracional. Você tá vendo o pai e o filho adolescente? Você tá vendo? Esta é minha casa, sabe? São as minhas regras. Se você não me obedecer, você vai sair. Assim, não, pai, mas eu não acho legal você falar isso e tal. Não, é uma questão econômica. Eu coloco de comer na tua mesa. Se você quer continuar comendo, se submeta às minhas regras. Falam isso para filhos de 16 anos, de 15 anos. É óbvio que o adolescente não tem capacidade financeira de se sustentar. O cara dá essa cartada porque ele sabe que é a cartada mestra. Eu tenho capital. Eu sou detentor do capital. E eu não tô ligado com isso. O meu problema é o bioma que está sendo explorado. Quando eles estão lá comendo bifinho e tem todo aquele climão, mano, eu penso só naquelas vacas que tiveram que ser alimentadas por não sei quanto tempo para conseguir. Sabe, vocês sabem quanto de água uma vaca gasta, um pedaço de bife? No fundo, essas questões do mercado, a gente consegue ainda achar um Édipo nisso, nesses conflitos geracionais. O velho conservador, o jovem revolucionário. Eles são espelhos de um que quer a mudança, um que quer trazer a mudança. Os personagens gregos, nos mitos gregos, sempre tem os deuses, sabe? Um deus jovem sempre tem que devorar o deus anterior. Eu acho que a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para a guerra das instituições. Quando o deus velho é devorado, o deus novo faz uma reformulação. Ele cria uma nova forma de organizar o seu panteão. Depois o Heráclito, a filosofia das oposições.
Filosofia não é literatura. Os caras estão falando de algo real. Os caras estão tentando observar algo que é inerente a todo o comportamento da existência. E quando eu tô pegando essa garrafinha, tá acontecendo uma série de eventos físicos, de atrito, de força empregada, de agressões materiais, de agressões da physis. A physis se alimenta dessas agressões, reafirmadas no tempo, sentidas no movimento. E aí esse cara fala que não vale agressão, e a premissa dele está errada. A premissa mais íntima dele está errada, que é essa do princípio da não agressão. A existência é basilarmente agressiva. A realidade, se você nunca foi agredido, mano, você já ficou triste? Toda tristeza é uma agressão. A gente está sempre sendo agredido. A gente está sempre sendo agredido. É o que os jainistas, né, eles vão tentar, eles falam bem disso. Os jainistas, eles partem do seguinte princípio. A existência é muito agressiva. Qualquer movimento que a gente faz, a gente está matando. Eu inspiro, eu estou matando seres. Eu expiro, eu estou matando seres. Então, eu vou tentar matar o mínimo possível. Eu vou comer só folhas, sabe? Porque eu sei que aquela folha está viva, mas pelo menos eu não vou matar um animal que está ainda mais vivo. Não, o macaco inventou o pedaço de pau. Olha ali, meu irmão. Tu vai desmerecer o macaco aqui em rede nacional. Agora uma das maiores invenções da humanidade. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. Então, a existência é agressão. A existência é agressão. Não tem isso. Você não pode me agredir. Não, a única coisa que eu posso te fazer é agredir. Sabe? Eu te agrido com um bom dia. As pessoas mais conscientes, tentam agredir com simpatia. Tentam dar um sorriso depois. Imagina esse cara numa sessão de BDSM. Mas é nesse caso... Não é. Sempre. Sempre que o Estado age, sempre que alguma coisa é feita pra dizer assim, mas isso aqui não tá do jeito que eu gostaria, você está atrapalhando outra coisa que as pessoas prefeririam fazer mais do que essa que você gostaria que fosse feito, por isso que inclusive não está sendo feito, estão fazendo aquela outra coisa que você quer parar, e ao fazer isso você está piorando a vida de todas as pessoas. Isso está lá no livro Governo e Mercado do Murray Rothbard, vai estar lá na descrição também, mas é um insight também muito importante. Toda vez que alguém tenta organizar alguma coisa com o Estado, não só você não está organizando nada, como você está destruindo outra organização, e isso vira, no fim das contas, uma falácia de nirvana, de falar assim, mas o mundo perfeito, na minha opinião, seria assim. Então, tem que fazer isso. Pô, não necessariamente, mesmo que fosse, isso não te dá direito a nada. Tem outras coisas mais importantes agora, respeite isso. Eventualmente a gente vai chegar nessa coisa que você acha importante, talvez não. Mas, se fosse realmente a prioridade das pessoas agora, elas estariam fazendo isso. O fato de que elas não estão revela que talvez a sua opinião esteja errada. E se você realmente acha que a sua opinião está certa, explique ela para as pessoas, consiga consentimento, consiga os recursos dela, consiga que elas participem com você nisso que você quer fazer. Esse é o jeito ético de fazer as coisas e é por isso que liberdade funciona e o Estado não. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Consiga os recursos dela. E aí ele coloca os patrocinadores. Consiga. Eu tava concordando assim, você não explica pras pessoas, legal. Pega os recursos delas. Não... Isso é muita bandidagem, mas eu entendo, eu também tenho que comer. Então, se quiserem fazer doação pro meu Pix, nossa, eu preciso muito pagar uma conta de luz. Esse é o jeito ético de fazer as coisas. É um debate, né? Estamos construindo um debate aqui. Sempre que eu falo que uma coisa não tem ser, eu tô discordando desse cara. Porque ele olha para as coisas e fala, essa coisa tem ser e por ter ser, eu posso ter. Entendeu? É quase um poema concretista. Isso é uma coisa, é uma consequência mercantilista da concepção que acredita no ser. Sabe? Que acredita que as coisas têm um ser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as coisas não têm um ser. Então, se não tem ser, mano, a gente tá só jogado e a gente precisa criar uma ordem. Mas a gente não tem isso daí, que isso daqui eu posso pegar isso e explorar. Nós temos uma missão. Nós estamos andando em direção a uma coisa. Mas depois de um tempo, depois dessa história de ganhar a propriedade, ou você adquire e você ganha, esse negócio de ganhar fez pessoas acumularem tanto, sabe, famílias tão antigas, que podem destruir montanhas.
Então, e aí, ó, perceba, ele deu ser pra coisa, ele falou assim, e este ser está submetido ao meu ser, é a mesma lógica que era da escravidão, tudo vai por esses núcleos, que acredita que as coisas têm um ser, e é um ser de boy, é um ser de alguém que tá bem, que não consegue nem olhar pra esse grupo que tá um pouquinho embaixo, se mesmo, cara. Por que os europeus puderam olhar pra gente e falar assim, vamos esses caras? Pense no Platão, sabe? Pensa no Platão. O Platão cria uma pequena ideia lá na Grécia, embora no Platão já está bem amadurecido. Bem amadurecida, que é a ideia do ser. As coisas são, tem um ser essencial, é um demiurgo, e esse demiurgo compõe as ideias. Tá, ele joga isso pro mundo, cria uma puta obra. A filosofia vai embasando isso. O ser sempre vai sendo uma essencial. A metafísica é o estudo do ser, cara. Isso vai se apertando, vai se apertando, vai se apertando até que chega nos medievais. E com os medievais, cara, o padre domina o mundo. E ele domina o mundo a partir de que ideia? A partir da ideia do ser. Claro que ele estava correspondendo a certos interesses. A igreja, que era o maior senhor feudal do mundo, até que na modernidade a gente tem a da descoberta, né? E é a abundância de ouro explorado aqui que vai financiar toda a Revolução Industrial. Aqueles mercadores do século XVI, eles precisavam ter uma justificativa. E os grandes lógicos tinham ela. Imagina o Hegel, a vozona polaca, sentada em uma poltrona, falando para um monte de intelectual, ele pega e fala assim: o ser é definido por sua história. A América não tem história, portanto não tem ser. Todo mundo olha e fala: meu Deus, ele é um gênio. E aí ele pega e fala assim: não, calma, não terminei. O europeu tem um ser. Então é dever do europeu ir lá na América e preenchê-la com seu ser. Os caras, meu Deus. Entende? A questão da Revolução Industrial que começou a destruir o nosso planeta. Uma das piores coisas que aconteceu na raça humana, na minha visão, foi a Revolução Industrial. Graças a isso a gente vai morrer. Estamos condenados. Já estamos condenados. Não vai dar mais certo. Porque essa visão ganhou. A visão que olha para as coisas e não vê a coisa. Ele olha para as coisas, identifica essa identidade e dá um valor para isso. Então, ele olha para um barril de petróleo e não vê uma matéria, cara, que tem milhões de anos de decomposição, que o planeta demorou muito para criar isso. E fala assim, não, isso daí são garrafinhas plásticas. Eu consigo produzir tanto, gastando tanto, passando por tantos processos, lá pelos cálculos da mais-valia vai dar tanto. Depois da Revolução Industrial, algumas poucas pessoas, a opinião delas, a opinião de algumas poucas pessoas podem destruir montanhas. Porque para aquela pessoa aquilo só é um dado, aquilo só é uma tabela. É um número que tem que ser direcionado. E essa visão que vai destruir a gente. Os comunistas pegam e falam assim, verdade, esse negócio de exploração de recursos é muito bom, de manipulação industrial é muito massa, vamos pegar para nós. Vamos a gente ficar manipulando isso. Não, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente não pode mexer. Eu acho que a gente já evoluiu demais enquanto civilização. Ou a gente tem que pensar em outras formas. A gente tem que pensar em outros níveis de recurso, outras formas da gente alcançar os mesmos objetivos. Procurar outras forças na natureza. A gente é inteligente para isso. Só que a gente está querendo ir pelo caminho mais rápido. E esse não vai ser um bom caminho. Nós, seres humanos, não conseguimos encontrar o certo. Esse é o cerne da questão. Qualquer coisa que a gente acha que está certo, não está. É o nosso dever encontrar os nossos certos. E esse certo que ele está falando é um certo que gera conforto. E ele só gera conforto fazendo exploração de recurso. E essa exploração de recurso é o que vai condenar a da humanidade. E eu sei que a gente vai... Eu não estou fazendo um discurso fatalista e nem de apocalipse, não. Eu estou falando de uma coisa real. 18/3/2021, estou aqui predizendo o fim da raça humana.
por causa desse tipo de ideal, sabe? Por causa desse tipo de ideal, por causa dessa forma de achar que a nossa forma de ver é certa porque a gente tem um objetivamente certo, porque a gente tem uma correspondência matemática. Então, como nem eu, nem você tem razão, a gente pode ficar discutindo aqui quantas vezes a gente quiser, mas vamos deixar a do mundo. Eu me considero um cúmplice. Eu sei que todo mundo que vive na cidade, se você não planta a sua comida, você é cúmplice. Isso é básico. Isso é básico. Todo mundo é cúmplice disso. Mas isso não te tira o direito de se indignar, de ser um homem de revolta, de pegar e falar assim, não, eu posso ser contra isso. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar dos homens de revolta, com o mínimo de caráter hoje em dia. Então, ó, foi isso. Não sei se vai ficar legal, eu acho que foi um outro teste, mas com mais argumentos, né? Tchau, Fá. Gostei dessa. Tchau pra câmera. Por uma boca loura, por uma boca loura. Mickey te cuenta un cuento. Esta es la vida de un joven que solo por una cuestión de gustos le molesta a la gente de piel oscura. Y sale al espacio a buscar un planeta sin morochos. Y lo encuentra. Encuentra un planeta lleno de shoppings, countries, canchas de polo, donde no hay pobres. Claro, en realidad había pobres, pero eran los que construían las casas, las piletas y todo eso. Porque los pobres construyen las cosas, pero para que las usen otros. Y así fue como construyeron todo y se fueron. Y fue entonces que ese muchacho fue feliz en ese planeta. Hasta que todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que sin pobres nadie los iba a atender en las clínicas, salvo los gerentes de las prepagas. Ni tampoco iba a haber quien limpie las piletas, ni quien atienda los restaurantes. Y así, sin que nadie reponga la mercadería en los supermercados, los nuevos habitantes de ese planeta fueron muriendo. Mas lo hacían con una sonrisa, ya que morían sin escuchar cumbia ni sintiendo olor a chipá alrededor. Esto es para que vos que odias a los pobres, reflexiones, porque podés seguir odiándolos, pero nunca te olvides de lo útil que son.